Olá a todos e todas, aqui é o professor Marcos Será falando, professor da Universidade Federal do Paraná, doutor e mestre em Direitos Humanos pela USP, autor de inúmeras obras, enfim, professor da área previdenciária e trabalhista. Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos precatórios, né? Nós tivemos aí a notícia do adiamento do pagamento dos precatórios do INSS, enfim, isso foi anunciado ontem. E mais do que a questão polêmica em si, eu queria apresentar algumas ideias sobre o que é o precatório, o regime de precatórios, enfim, o que é isso, né? A forma de pagamento da Fazenda Pública. O artigo 100 da Constituição, ele estabelece um regime de pagamento diferente para a Fazenda Pública quando ela é condenada nos processos judiciais. Primeira notícia que eu gostaria de dar a vocês é o fato de que esse modelo ele não tem precedentes no mundo, não tem paralelo no mundo. Então, em outros países, a Fazenda Pública é condenada, ela paga. O pagamento não entra em uma fila para, quando possível, ser pago. Então, a primeira notícia é essa, né? É muito estranho esse regime do precatório. Hoje em dia, a ideia de um planejamento, como isso entra, enfim, em uma rotina de pagamentos da Fazenda Pública, como isso entra no orçamento, essas dificuldades hoje, por processos informatizados, questões de planejamento, até mesmo o planejamento orçamentário, não há nada que justifique isso. Esse atraso, essa demora grande em relação à quitação de dívidas da Fazenda Pública que venham aí de processos judiciais. Então, o primeiro ponto é isso. É um modelo de pagamento muito estranho. Né? Tem previsão constitucional, mas não deixa de ser menos estranho por conta disso. É claro que o artigo 100 da Constituição, com várias emendas constitucionais, aí, a 62 de 2009, a 33 de 2001, enfim, uma série de alterações que foram acontecendo, a própria emenda 20 de 98, foi-se aí criando um caminho paralelo, um caminho intermediário de uma preferência do pagamento dos precatórios alimentares. Os precatórios previdenciários, eles são aí, enfim, inseridos nesse caminho preferencial. Eles não são pagos de imediato, são pagos de modo um pouco mais rápido, enfim, até há uma fila realmente mais acentuada e com uma velocidade mais acentuada em relação às pessoas com mais de 60 anos ou portadoras de doenças graves. Então a gente tem aí alguns caminhos que de fato amenizam isso e já foram inseridos na Constituição, fora a ideia das obrigações de pequeno valor, enfim, pagamentos de até 60 salários mínimos no formato de RPV, lá do âmbito dos juizados especiais federais, ou até mesmo nas varas federais comuns, quando você tem aí o valor da condenação não ultrapassando 60 salários mínimos, ou a possibilidade de renúncia ao que exceda. Então, temos aí, de fato, já algumas margens de razoabilidade. Mas o problema é a ideia do precatório em si, né? A ideia de que eu pago quando puder, quando der eu pago, né? Fui condenado e tudo bem, quando der eu pago. Então, esse modelo, tudo bem que ele é lícito, ele é constitucional, ele foi levado à Constituição, mas é muito inadequado, porque nós tratamos no âmbito previdenciário, quando você tem aí uma pensão por morte que não foi implementada e é paga com atraso e gera parcelas atrasadas, uma aposentadoria que não é paga no momento correto e gera um valor de atrasados e assim por diante. O que nós temos aqui não é apenas uma dívida pecuniária. Claro que isso é a forma mais simples de compreender os precatórios. Uma dívida, não sei quantos meses em atraso, que gera um valor de X ou de Y, é claro que há uma dívida pecuniária a ser paga e ela é paga com atraso, ela é paga de modo demorado. Enfim, ainda que existam esses caminhos alimentares, caminhos preferenciais. Mas o que é mais relevante aqui é perceber que um precatório no campo previdenciário ele corresponde a uma privação da dignidade. Essas pessoas aí que demoram a se aposentar, a receber a sua pensão, os atrasados disso não é simplesmente um valor, um dinheiro que entra na conta. Há uma privação de dignidade, privação do acesso a um direito fundamental durante todo o tempo em que transcorre o processo e mais tempo transcorrido após o trânsito em julgado até que se dê o efetivo pagamento. Então, aqui
Não é simplesmente uma questão pecuniária, e sim, deixo isso registrado, há uma questão de privação da dignidade ao longo de muito tempo e só depois isso é acertado. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui alguma informação para vocês, uma pequena crítica, enfim, a esse modelo do precatório. Espero que estejam gostando dos vídeos. Convido vocês a se inscreverem no canal e acompanharem essas nossas conversas aí. Um grande abraço!